Oi, como vai? Você já se pegou em algum momento olhando para o horizonte, enfim, olhando para algum ponto fixo e se perdendo em meio a pensamentos, em meio a alguma imaginação, a alguma história do passado que você passou, ou alguma história que você está criando no futuro? Pois é, esses dias eu estava na varanda do segundo andar da minha casa, tomando um chimarrão com a minha esposa, na varanda do meu escritório. Então me levantei e fiquei escorado na varanda, tomando um chimarrão e olhando fixo para um ponto. E eu me perdi ali, né? Eu não notei que eu estava tão perdido naquele pensamento que eu estava tendo naquele momento. Só que a minha esposa estranhou, porque a gente para um tempo, toma um chimarrão e fica conversando. E eu me lembro dela falar para mim: Misa, o que tu tá fazendo? No que tu tá pensando aí? Tu tá olhando fixo para um ponto, tá com uma cara estranha. E ela achou engraçado aquilo. Daí perguntou: o que tu tá pensando aí? E eu disse: tu quer realmente saber o que eu tô pensando, o que eu tô imaginando? Tu quer realmente saber? E ela: eu quero. Tá bom, então. Eu tava pensando que se ocorresse um apocalipse zumbi no mundo, o que eu faria? O que eu faria para proteger vocês? O que eu faria se os zumbis ou as pessoas más, porque todo filme de zumbi, não sei se você já assistiu algum, tem as pessoas más, né? O que eu faria para proteger a minha família, para garantir os suprimentos para minha casa, enfim, porque a gente mora dentro de um residencial. Então pensei o que eu poderia fazer para proteger a minha família nesse sentido. E eu me perdi pensando em, né, inúmeras possibilidades de proteção, né, o que eu poderia fazer. E a minha esposa achou engraçado depois que eu falei para ela aquilo. Mas para vocês verem como é que as coisas acontecem, que como vem esses pensamentos, né? E eu estou falando isso para você, perdão. E fiquem tranquilos, não estou doente. E ela começou a dar risada do que eu falei. Poxa, como assim tá pensando num apocalipse zumbi? O que tu faria se ocorresse um apocalipse zumbi? Ela achou engraçado. Mas era o que eu tava pensando realmente. Então eu pensei comigo assim: poxa vida, né? Quantas pessoas muitas vezes não se perdem pensando em coisas que nem existem, coisas que, sei lá, que não tem um risco de acontecer. Neste caso, o que eu tava pensando era em algo, sei lá, anormal, porque eu acompanho alguns filmes que... acompanhava, né, alguns filmes que falavam sobre isso, algumas séries e tal, e a gente fica um tanto perdido. Mas a razão mesmo desse vídeo não é falar sobre essa questão, né? Tanto é que eu comecei essa conversa aqui perguntando para você se em algum momento você se perdeu em pensamento, imaginando coisas que não existem, ou em situações que pode acontecer no futuro, mas que não é nada certo, que é algo que não é nem provável que aconteça, sabe? E assim, a gente tá passando por uma situação um tanto estressante, eu confesso que é estressante, complicada neste momento, né? Que é esse vírus que tá acontecendo agora no Brasil e no mundo, né? E eu confesso pra você que eu relutei muito comigo mesmo pra falar sobre isso. Por quê? Porque tem muitas pessoas falando, existem muitos influenciadores digitais falando sobre isso, tem pessoas se aproveitando do tema somente para ter views, para ter likes, se aproveitando no momento para vender coisas, enfim, sabe? E olha só, eu não sou ninguém para falar o que é certo, o que é errado. Eu não sou o dono da verdade. Tem muitas pessoas até que falam aquela seguinte frase, que eu também concordo, né? Que enquanto muitos estão chorando, outros estão vendendo lenço. E é uma realidade, e não tá errado, sabe? Mas infelizmente muitos se aproveitam dessa situação para alarmar ainda mais essa questão, para as pessoas ficarem de fato preocupadas a tal ponto de ficarem em pânico e assim poder vender. Elas mexem no emocional da pessoa para poder vender ou de alguma forma ganhar dinheiro por tabela. E a gente vê isso acontecendo aonde? A mídia, né? Não é verdade? Se você ficar 24 horas assistindo televisão, ou se você ficar 24 horas no Instagram, no Facebook, ou se você ficar atualizando o seu YouTube, o seu canal no YouTube, você vai ver que as pessoas estão falando somente sobre isso. Falando somente sobre isso. Eu não estou falando com isso que seja pouca coisa o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não estou dizendo que isso seja pouca coisa. Mas olha só, eu fui esses dias no mercado e eu fiquei apavorado com o que estava acontecendo lá dentro. As pessoas estavam brigando por causa de cerveja. Cerveja. Elas estavam na fila
só falando sobre isso, discutindo sobre o que está acontecendo. Perdão. Não precisa de tudo isso, sabe? O que eu penso que a mídia faz hoje em dia, mais do que informar, é mal informar. E tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, ó, já faz muito tempo que eu não assisto TV, inclusive eu demorei um pouco para falar sobre isso também por este motivo, porque eu não assisto TV, eu não levo muito em conta o que estão falando, esses telejornais estão falando, porque uma coisa é certa, eles sempre colocam a mais do que é realmente verdade. E mais uma vez eu estou dizendo o seguinte, ó, eu não estou dizendo com isso que a situação não seja tudo isso que estão comentando por aí. O que eu estou dizendo é o seguinte: muitos usam a mídia, usam redes sociais para colocar em pânico as pessoas. A gente, mais do que nunca, nós estamos vivendo numa época de fake news. As pessoas estão ganhando dinheiro fazendo fake news. Você entende? Isso gera o pânico. Mas o real motivo de eu estar hoje aqui conversando contigo, de eu estar compartilhando esse vídeo aqui, não é para falar mais sobre o que está acontecendo, não. Até porque é o seguinte, eu demorei para falar sobre isso porque eu sou um propagador da AMP. O que é a AMP? Atitude mental positiva. Eu sou alguém que prega uma atitude mental positiva. Se você ficar o dia inteiro olhando televisão, olhando redes sociais, você só vai ouvir falar sobre isso. E o que vai acontecer? Mais uma vez, você vai se deparar tomando um chimarrão, tomando um chá, tomando uma água, na varanda da sua casa, olhando para o horizonte, imaginando situações que é provável que não aconteça. Você está entendendo? Então, o meu trabalho não é gerar pânico, o meu trabalho é fazer com que eu já falo isso há um bom tempo já. O meu trabalho é fazer com que as pessoas entendam e aceitem que as mudanças que elas tanto precisam começa de dentro para fora. Eu fiz uma live com a minha amiga Débora Campos e a gente falou sobre isso, de que é melhor você estar desinformado do que mal informado. Você entende? Desinformado do que mal informado. Não fica o dia inteiro nas mídias ouvindo sobre essas coisas aí que está acontecendo. Pegue fontes confiáveis. Vá em pessoas que realmente você confia. Vá em sites. Se você fala inglês, se você fala em espanhol, se você fala em outras línguas, procure sites, procure pessoas que realmente sabem o que estão falando. E não fica dando bola para o que a grande mídia está dizendo. Você entende? Vá em pessoas confiáveis e não faça isso o dia inteiro. Faça isso uma vez por dia apenas, né? A Débora falou que pra gente mudar algo, pra gente mudar a nossa mentalidade, o que está dentro da gente, e pra gente de fato aumentar a nossa imunidade para nos ajudar a se prevenir desse vírus, que é aumentando, né, a nossa imunidade, é a gente não ficar estressado, sabe? A gente não ficar estressado. Então ela falou algo bem interessante, que é o seguinte, é você fazer um tratamento de choque de coisas boas. E isso eu vou compartilhar aqui rapidamente com você, tá? Pense em coisas que você gostaria para sua vida, aquilo que pode fazer diferença agora para você, aquilo que você gostaria de fazer no seu dia a dia, que você gostaria de receber, de atrair no seu dia a dia. E colhe essas coisinhas ou coloque num lugar perto onde você costuma tomar água e coloque despertar aí o seu celular para que a cada meia hora você vai lá, toma água e olhe essas coisas boas. Então, fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai fazer um tratamento de choque para o lado positivo. Ao contrário do que a gente tem visto a mídia, a grande mídia, as redes sociais propagarem. Que é o quê? Um tiroteio de coisas ruins. Ao contrário do que a grande mídia está fazendo, o que as redes sociais estão fazendo e propagando, que é o caos. Então, por favor, faça isso. Inclusive, um dos grandes motivos de eu estar agora conversando aqui contigo, gravando esse vídeo, dedicando esse tempo aqui, inclusive eu dei uma volta de carro, até para sair um pouquinho, para não falar essas coisas para os meus filhos. A gente está procurando o máximo possível não expor eles
ao que a grande mídia está propondo aí. Ainda bem que a gente mora num lugar bem reservado, bem tranquilo. Então o que eu resolvi fazer agora foi dar uma saída, né? Até para eles não me ouvir falando sobre essa questão, sabe? Eu demorei um pouco para me expor sobre isso justamente por esse motivo, porque eu não quero propagar ainda mais o pânico. Quando eu decidi realmente falar alguma coisa sobre o que está acontecendo, é para entregar algo bom. E o real motivo de eu estar gravando esse vídeo agora é para isso, para falar para vocês o seguinte, ó. Eu estou disposto a propagar o bem, a expor uma AMP, atitude mental positiva. E como é um momento em que todos estão em casa, inclusive eu digo para você, não saia de casa. Eu estou saindo agora somente de carro, tá? Não parei em lugar nenhum, apenas resolvi dar uma volta para ver como é que tá. Tá tudo, tá praticamente deserto, né? Comparado ao que a gente seguidamente vê, né? Então tá praticamente, as ruas estão vazias, são poucas pessoas que a gente vê realmente caminhando na rua. Então fiquem em casa, né? E para ajudar ainda mais você, para contribuir contigo, para você permanecer em casa, eu decidi durante os próximos dias gravar alguns vídeos de mais profundidade de estudo, tá bom? Eu decidi também liberar algumas masterclass que até então elas não estavam de forma pública. Então eu vou contribuir contigo para que você fique em casa, para que você assista Misaflix, né? Então fique em casa. Nos próximos dias eu vou estar liberando no meu canal no YouTube várias séries de vários vídeos falando sobre lei da atração, sobre mentalidade, sobre atitude mental positiva, sobre mudança de paradigmas, sobre mudança de crenças, sobre como usar o que você tem agora para dar alguns saltos em sua vida. Enfim, olha só, eu estou disposto a usar o que eu tenho para contribuir contigo. Mas você também precisa contribuir com você mesmo. Então, fique em casa, tá bom? Pelo seu bem, para o bem da sua família, para que a gente consiga sair o mais rápido possível dessa situação. Eu acredito que, se cada um fizer a sua parte, todos sairemos tranquilos dessa situação. Então, olha só, o meu apelo neste momento é: fique em casa e assista a essa série de vídeos que eu vou estar colocando gratuitamente no meu canal no YouTube. Faça bom proveito, assista várias e várias vezes, pegue um caderninho, pegue uma caneta e todos os dias fica ligado no meu canal. Então ative o sininho, né, das notificações e fique atento, porque todos os dias eu vou estar colocando um conteúdo novo. São conteúdos riquíssimos que eu acredito que vai fazer um grande sentido para você. São conteúdos que somente os meus alunos no momento têm acesso. Eu estou disposto a liberar esses conteúdos para que você possa aproveitar muito bem este tempo com a sua família e aprender mais. Algo que eu aprendi com Napoleon Hill e que eu gostaria também de compartilhar aqui contigo é sobre a semente do benefício equivalente. A gente pode extrair coisas boas de situações ruins. Se você não tinha tempo para ler, pega aquele livro lá que está empoeirado na sua estante e faça bom uso dele. Se você não tinha tempo para ver vídeos acima de 10 minutos, que geralmente são os meus vídeos, com conteúdos mais profundos, conteúdos que realmente são para estudar e não apenas para ver, faça bom uso do meu canal. O meu canal no YouTube tem mais de 200 vídeos. Coloque a aceleração do vídeo lá para 1.5, 2.0 e assista vídeos de 50 minutos em 20 minutos. Eu sei que você pode fazer isso, então aproveite bem esse tempo, fique em casa e aumente a sua AMP, que é o que nós hoje precisamos aumentar, tá? E deixa de lado um pouco a mídia. Veja uma vez por dia só alguma notícia, alguma coisa, se tem alguma atualização sobre algo bom. Você não precisa de mais contaminação mental. Você já tem que chega, certo? Então faça isso, faça um bom uso desses conteúdos, faça bom uso desse tempo, aproveite a sua família, invente jogos, assista bons vídeos, assista no YouTube, tem muitos canais que são de conteúdos engraçados, vai lá e assiste isso. Eu acredito que vai fazer uma boa diferença, uma baita de uma diferença na sua AMP. Perfeito então? Eu espero que tenha feito sentido o que nós discutimos através dessa conversa, tá bom?
Então, durante essa semana, mais uma vez dizendo, vai ter vários vídeos, algumas séries de vídeos falando sobre diversos assuntos. Fique em casa, aproveite esse tempo para aumentar a sua AMP, para que a sua consciência expanda. Então, use muito bem esse tempo e invente jogos, fique em casa, fique com a sua família, tá bom? Eu acredito que você vai encontrar vários motivos para permanecer em casa e várias coisas boas, porque coisas ruins a gente já vê demais, não é mesmo? Em vez de receber esse tiroteio de coisas ruins, aplique em você um tratamento de choque de coisas boas. E o que é? Assista os meus vídeos no YouTube, leia um bom livro e aproveite sua família. Receba o meu abraço, nos falamos em breve. Até mais!